Olá amigos, estamos de volta aqui na Think TV, a sua TV regional, para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Primeiramente agradecendo a você que diariamente nos acompanha aqui nos canais 25 e 525 da NET. Temos aí aproximadamente 1 milhão de assinantes da NET que podem assistir a programação da Think TV, uma programação bem variada. Nós temos aqui entretenimento, esportes, jornalismo, enfim, uma TV feita especialmente para você. E o nosso programa Pense Nisso está entrando no seu 2º ano. E por aqui nós já recebemos mais de 200 convidados, discutimos assuntos dos mais variados, dos mais diversificados. Falamos de economia, política, esportes, saúde, segurança, enfim, tratamos todas as noites de um assunto que com certeza o senhor e a senhora, você jovem, tem gostado. E o assunto de hoje também é muito interessante, é um assunto muito importante e nós temos aqui 2 convidados especiais. Hoje nós vamos falar sobre o Conselho Tutelar. Sabe o que é o Conselho Tutelar? Já ouviu falar, mas nós vamos aprender hoje. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E para falar sobre o Conselho Tutelar, estamos trazendo aqui 2 conselheiros eleitos, que tem que ser eleito para ser conselheiro. A Ana Maria da Silva, a Aninha da comunidade, e o Marcos Freire, o Marquinho Freire, a quem nós agradecemos a presença aqui no programa de hoje. Muito obrigado por estar conosco nessa noite. Tudo bem, Aninha? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade, de estar falando deste público-alvo que por tanto tempo viveu sem direito, Então é muito gratificante quando a gente tem essa oportunidade de estar falando do direito da criança e do adolescente e dizer sobre algumas coisas em relação à sociedade, às vezes um pouco equivocada, de fato, o que é o papel do conselheiro tutelar. E é um tema que não se esgota, mas estamos aqui para aprender junto e falar junto. Vamos saber tudo tema. Isso hoje aqui no nosso Pense Nisso, e também o Marquinhos por aqui. Tudo bem, Marcos? Tudo jóia. Um prazer estar junto com a Caninho aqui, hoje conversando com vocês, Giseu, para a gente falar do Conselho Tutelar, um órgão que para a população é conhecido como o bicho-papão, O homem do saco, é aquele que só traz coisas negativas, E hoje a gente vai ter essa oportunidade, a gente até agradece essa abertura, para a gente tirar essa visão da população tem do Conselho Tutelar, Não, mas o homem do saco, eu acho que não é por aí não, porque o conceito do conselheiro tutelar aqui na cidade, e em outras cidades também, é bem valorizado, Ah, sim. Quando as pessoas começam, mas aí o papel da imprensa, da mídia, ela é fundamental. Porque assim, a gente até conversa muito, Aninha? Sim. Que o Conselho Tutelar é diferente um pouco do mandato de vereador. Apesar da gente ser eleito como o vereador também só que o vereador, olha só, ele tem toda uma assessoria e ele pode divulgar o trabalho dele. O conselheiro tutelar não. É ele atuando junto com os colegas e a gente não pode dar publicidade nas ações que a gente faz. Então, quando a gente vem para um espaço que nem esse, com o tema do seu programa, Pense Nisso, é exatamente para trazer essa ideia para a população. O que é o papel do conselheiro tutelar? E tem um diferencial aí também, Marcos e Aninha, do seguinte, vocês foram eleitos, Sim. Um vereador também é eleito, como você disse, só que um vereador, qualquer um pode ser um vereador, um candidato a vereadar. Agora, para ser conselheiro tutelar, não. Você tem que ter uma experiência na área, Sim. na verdade, como a Aninha tem, Sim. como você tem. Exato. A Aninha já muito tempo de trabalho prestado na sociedade, Sim. Trabalhou no Fundo Social de Solidariedade também, no Fundo Social de Solidariedade, de desenvolver vários projetos, na Casa de Brinquedo, na época. Também trabalhei como voluntária no Centro Dandara, que é uma instituição, uma entidade que trabalha com a mulher vítima de violência doméstica, porque onde se tem a violência, Marquinho, a criança sofre, e sofre muito, Então eu cheguei a ser voluntária lá no Dandara, também sou vicentina, faço um trabalho junto à minha paróquia, na comunidade. E o vicentino é aquele que visita as famílias, E a gente conhece bem as mazelas sociais da criança, do adolescente. Então é uma satisfação muito grande em poder falar um pouquinho hoje do Conselho Tutelar, uma grande oportunidade. A gente só tem que agradecer o Pense Nisso, que de fato
um assunto que a sociedade precisa entender mais um pouquinho sobre o papel, sobre a atribuição do conselheiro. Então, é uma conselheira experiente. E você também, né? Você esteve na Fundaz e outros órgãos da prefeitura, né? Eu iniciei a minha militância na área da criança e adolescente dentro da Igreja Católica. Lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, atuando pela pastoral do Crisma. Aí eu estive na Câmara Municipal de 2001 até 2004, eu ajudei a organizar o trabalho da Câmara Jovem Joseense, que levava para as escolas, né, o debate da política pública. Eu me lembro que os partidos não eram os partidos que nem hoje, né? Era o Partido da Cultura, o Partido da Educação, e os alunos nas escolas, eles escolhiam um partido e faziam um projeto ligado àquela área que ele escolheu. Eu me lembro que muitos dos projetos foram aproveitados pelos vereadores. E aí, mais recentemente, eu atuei na Fundas, estive lá à frente da divisão que cuida dos adolescentes, né, dos cursos, do programa Aprendiz, e no último ano que eu estive lá como diretor pedagógico. Tá vendo? Então, se eu quiser ser candidato a vereador aqui na cidade, eu posso ser, e daí? Agora, se eu quiser ser conselheiro tutelar, aí tem que ter uma experiência que ambos têm, que eu não tenho, muita gente não tem. Então, a valorização do conselheiro tutelar que nós vamos falar no programa de hoje. O que é ser um conselheiro tutelar, Aninha? O conselheiro tutelar é o guardião, né? Aquele que defende o direito da criança e do adolescente, né? Como já foi bem dito aqui, ele é eleito pela comunidade, porque a comunidade acredita que aquele conselheiro que já tem aquela experiência com a criança, ele vai ser o guardião daquela lei que protege o direito da criança e do adolescente, né? E, sim, por exemplo, assim, o Conselho Tutelar, a Lei 8069, ela foi instituída em 1990, mas através de muita luta, de muitas pessoas que militavam já a favor do direito da criança e do adolescente, né? Então, assim, toda a lei emana de uma necessidade de um povo, né? Que o nosso público-alvo, criança e adolescente, né? Então, foi preciso que existisse esta lei para que a criança não fosse mais tratada como objeto, mas sim como uma pessoa de direito, né? Bom, o Conselho Tutelar é base, ele está em quantas regiões aqui da cidade, Marquinhos? Então, hoje, São José dos Campos tem 3 conselhos tutelares, né? Com a última eleição, que foi no ano passado, nós tomamos posse 15 conselheiros. Então, hoje nós temos 3 conselhos. O Conselho Sul, ele atende toda a região sul da cidade, mais o bairro Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste. Tem o Conselho Leste, onde a Aninha atua, que vai atender toda a região leste da cidade. E as demais regiões é atendido pelo Conselho Centro. Então, nós temos 3 conselhos para atuar. E cada conselho é composto por 5 conselheiros eleitos. Bom, e não é fácil ser um conselheiro tutelar, não. Nós conhecemos um pouco aí da história de alguns conselheiros, amigos, né, que se entregaram muito nesse trabalho de atender a sociedade através das crianças e adolescentes, e muitos não tiveram estrutura psicológica para seguir em frente, né? Sim. Isso existe, né, Aninha? Porque vocês convivem com situações das mais diversas e difíceis de se lidar, não é? Eu até sempre falo na minha fala que nós trabalhamos nos porões da cidade de São José dos Campos. Porque aquela coisa que não é vista, aquilo que não é falado, né? Principalmente o abuso sexual, né? Então, se a pessoa não tiver uma estrutura, ela acaba tendo vários problemas de saúde, porque não é fácil você lidar, principalmente com o abuso sexual que é praticado dentro do seio familiar, né? Daquela pessoa que era para estar protegendo a criança e é aquela pessoa que está agredindo sexualmente a vida daquela criança, né? Então, isso aí, se a gente não tiver uma estrutura, a gente acaba... Tem dia que a gente fala, ai, será que a gente vai aguentar? Meu Deus, nossa, é demais, né? Essa violência, né? Isso acontece com frequência, Marcos? Muito. Todo dia você tem um desafio novo, né? E quando você acha assim, eu já vi de tudo, não, agora eu já passei por tudo, aí você vem uma nova história, uma nova situação, então você precisa estar psicologicamente muito preparado, isso é claro. Mas aí a gente acaba tendo um alento, como a gente atua em colegiado, então a gente acaba compartilhando as histórias. Então quando a gente toma uma decisão, e o peso da decisão do Conselho Tutelar é muito grande,
porque ela vai interferir diretamente na vida daquela família e daquela criança. Então a gente sempre está conversando entre os colegas daquele conselho, e uma vez por mês a gente reúne os 15 conselheiros para a gente debater as grandes pautas, os grandes temas que estão acontecendo naquele momento. E isso acaba nos dando estrutura. Que nem eu e a Aline, nós estamos no primeiro mandato nosso. Então nós vamos completar agora em janeiro 1 ano. Mas nós temos colegas que já estão no segundo, terceiro mandato, e a experiência deles nos ajuda a equilibrar as situações que a gente vai vivenciando e também as decisões que a gente tem que tomar no dia a dia. Você falou do abuso sexual dentro do lar, né? E com essa pandemia, bom, todo mundo se recolheu para dentro das suas casas, não é verdade? E eu li uma matéria, parece que foi em abril ou maio, de que os abusos começaram a acontecer com mais frequência em razão da família dentro de casa, né? Criança. Isso acontece mesmo, né? É verdade isso? Infelizmente é verdade, né? Porque a creche, a escola, ela ajuda a proteger aquela criança, né? Porque durante o dia, se aquela criança está na creche, na escola, então o abusador já vai ficar, né, com o pé atrás, porque ele sabe que tem mais pessoas envolvendo ali envolvida com a criança, né? Então, com a pandemia, que ficou todo mundo no isolamento, então aumentou-se o abuso sexual, porque ele sabe que aquela criança vai ficar refém ali por muitos meses, né? E infelizmente isso é um fato que acontece na cidade de São José dos Campos, infelizmente, né? A gente até conversa sempre, né, Marquinhos, que a gente queria ter a oportunidade de sair para as escolas, né, para as entidades, na educação infantil, começar a conversar mais, não deixa passar a mão em você, criança, se acontecer isso, procura, né, pelo vizinho, pelo seu amigo, pela mamãe, ou né, ensinar a criança a comunicar para outra pessoa que ela está passando aquele abuso sexual, porque muitas crianças, infelizmente, elas foram abusadas com 12 anos agora que a gente veio a ficar sabendo, né? Então, por quê? Pelo medo, né? Pelo medo ela guarda aquilo para ela, né? Então, assim, infelizmente é uma realidade. Nós temos gráficos, né, Marquinhos? Nós temos gráficos porque todo o nosso trabalho... E o índice desse gráfico tem subido muito. Sim, passado por uma coleta de dados, né? Nós fizemos um levantamento no final de outubro. Em outubro nós já estávamos 7% a mais de denúncia de violência sexual comparado ao ano passado. Então ainda tinha uma parte do mês de outubro, ainda novembro e dezembro, das notícias de violência sexual que vão chegar no Conselho. Então a expectativa se manter o ritmo, é que a gente chegue para mais ou menos a 12% a 15% a mais de casos de violência sexual comparado ao ano passado. Meu Deus, a senhora está ouvindo aí? O que esses moços, que essa moça passa diariamente no Conselho Tutelar de uma cidade tão grande como São José dos Campos, né? Onde nós temos cidades dentro de cidades, né? A região sul é uma cidade dentro de São José, a região leste é uma cidade dentro de São José, a região norte... São José é muito grande, e grandes são os seus problemas também. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos falando mais sobre o Conselho Tutelar aqui no nosso Pense Nisso. Até já. Muito bem, voltamos aqui ao segundo bloco do nosso Pense Nisso na TINC TV, hoje conversando com o Marcos Freire e também com a Ana Maria da Silva, a Aninha da comunidade, eles que são conselheiros tutelares na cidade de São José dos Campos e trazendo essas notícias aí que nos assustam, né? Aumenta a violência sexual contra criança e adolescente. Aninha, quando termina a infância e começa a adolescência? A infância, ela termina... aos 11 anos e 11 meses. 12 anos incompletos. 12 anos incompletos e adolescência de 12 a 18 anos. No bloco anterior vocês falavam da violência sexual, né? Agora, há outros tipos de violência contra criança e adolescente, né? Quais são? Eu entrevistei um advogado uma época aí, e ele fazia parte, ele era um dos advogados do Conselho Tutelar na época, muito tempo atrás. Ele dizia que pais pegam os filhos, queimam com bituca de cigarro. É verdade, existe isso mesmo.
É isso mesmo. A segunda maior violência é a violência física, né? Aliás, é a primeira, né? A maior é a violência física. Depois vem a violência psicológica e a terceira, a violência sexual. E é muitos. Então, imagina só, na pandemia aumentou. Olha só que dado interessante, ela aumentou. Mas os atores que identificam essa violência física não estão atuando, que é a escola e a Fundase. Então, imagina só, se o número aumentou, quando voltar às aulas, quando voltar às atividades da Fundase, isso vai aparecer um boom para nós do Conselho. Muitas histórias vão ser reveladas que a gente não sabe. Mas por que aumentou? As famílias não têm muita paciência com as crianças dentro de casa. Então, o que acontece? Vai tendo muita história de bater, né, de colocar de castigo. Então, os vizinhos ou um parente acaba denunciando. E o segundo maior violência que existe é a violência psicológica. Então, essa a gente recebe todos os dias uma enxurrada. É a mãe que berra o dia inteiro com o filho, que ofende, né, que humilha. Então, essa violência psicológica, ela é a segunda maior. E uma das que traz mais consequências. Porque a gente tem um alto índice, né, Ana, de adolescentes, principalmente, que tentam suicídio, autolesão. Até criança, né? Mesmo. Até criança. Até criança. Então, a gente tem esses dados assim, muito preocupantes. Tem esse aumento e a consequência dessas violências também tem aumentado bastante. Então, não está tendo um escape para essas crianças. Então, de repente, a necessidade de estar na escola, um professor estar ouvindo aquela criança, aquele adolescente, nos encaminhando para a gente colocar essa criança no serviço de saúde, ou no serviço da assistência, isso não está acontecendo. Então, isso traz outras consequências para o nosso dia a dia e principalmente para a saúde da criança e do adolescente. Aninha, como é que funciona o conselho tutelar? Chega ali uma mãe, ou então um vizinho, ou uma pessoa que diz, olha, essa criança aqui ela está sendo vítima de violência sexual por parte de um familiar. Qual é o procedimento que vocês tomam no conselho tutelar? Tá. Então, essa denúncia, ela chega para a gente através de denúncia do Disque 100. Tem muitas pessoas, então é muito importante a Lei Menino Bernardo, né? Que é o artigo 18, né? Que fala que toda a sociedade, toda a comunidade, ela tem por obrigação de cuidar da criança e do adolescente. Então, se é o vizinho ou alguém da sociedade presenciou alguma coisa, ela faz o Disque 100 e essa denúncia chega até o Conselho Tutelar. O Disque 100 é exclusivo para denúncia anônima, porque às vezes a pessoa quer fazer uma denúncia... Todos os tipos de violência. Todos os tipos de violência. Então, isso é muito importante, né, Marquinhos? A gente fala do Disque 100, porque às vezes a pessoa quer fazer a denúncia, ela sabe que aquela criança sofrendo um abuso sexual, ou a violência doméstica, ou a violência psicológica, mas ela não quer colocar o nome dela à disposição do outro para não gerar conflito, mas ela tem a liberdade de fazer o Disque 100. Ela pega o endereço dessa família, o nome da rua, o número completo, o número certinho, disca o número 100, não precisa identificar, e ela faz a denúncia. Aí essa denúncia volta para o conselheiro tutelar por área de abrangência. Tá. O Disque 100 que você está falando, nós estamos falando para várias cidades aqui do Vale do Paraíba. Esse Disque 100 serve para todas as cidades? Todo o Brasil. Todo o Brasil, Disque 100, né? Continue. Se você está aqui em São José e está sabendo de uma denúncia em Caçapava, você pode denunciar. A Carinha falou. Quando gerar o documento, automaticamente já sabe, esse aqui é o endereço de Caçapava. Então já vai lá para o Conselho Tutelar de Caçapava. Ótimo. E ainda vai por área de abrangência, área de né? Ou então pode também fazer o 156, aqui em São José dos Campos temos o 156, né? Que várias denúncias chegam por 156, e aí também é distribuído para o Conselho Tutelar de área de abrangência. E temos também o SINAM, que é o Sistema de Notificações de Notificação. Então, exemplo, essa criança sofreu uma violência, ela foi para o hospital, aí automaticamente já vai para o Conselho Tutelar. Quando chega no Conselho Tutelar, porque o conselheiro tutelar, isso que eu gostaria muito até de colocar aqui, a sociedade às vezes pensa que o conselheiro ele vai executar o serviço, o trabalho, né? E nós não executamos. Como eu falei no começo, o conselheiro tutelar ele é o guardião da lei. Ele é aquele que defende a lei, que vai atender aquela criança.
Então, o conselheiro tutelar ele vai pegar essa demanda dessa criança que sofreu esse abuso, que ela foi notificada ou pelo SINAM, ou pelo Disque 100, ou pelo 156, e ela vai direcionar para o CREAS, né? Então, nós temos a rede de proteção aqui em São José dos Campos, que é o CREAS e o CRAS. Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Quando ele trabalha com situação de violência, com violação de direitos de adolescentes. Que é do município. Sim, todos os municípios têm. Se não tem o CREAS, em alguns municípios pequenos, vai ter o CRAS, que é a atenção básica da assistência, que também, desses municípios pequenos, eles vão atender as violações. Mas em São José nós temos uma rede mais estruturada, e nós temos na cidade 3 CREAS. E os CRAS. E o CRAS são vários. Porque o CREAS, ele tem uma equipe técnica, porque juridicamente, o Conselho Tutelar, nós não temos a escuta técnica. Então, nós vamos ouvir aquela criança, recebemos a notificação, vamos notificar a família e vamos encaminhar essa família para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, ou seja, lá tem um assistente social, lá tem um psicólogo e lá tem um advogado. É uma equipe que vai ouvir essa criança, ela vai ficar por um tempo ouvindo essa família, ouvindo essa criança, aí depois ela vai fazer o relatório e vai enviar para o Conselho Tutelar de quais foram as medidas tomadas em relação. Encaminhou para o médico, encaminhou para o psicólogo, já encaminhou para a DDM, né? Então ela muitas das vezes, dependendo da situação, né? Ele pode indicar para a gente medidas que a gente tem que aplicar. Também. Então, por exemplo, uma medida de acolhimento institucional. Então, aquela criança não pode ficar sob o convívio da família e não tem outro familiar que possa ficar. E se ela continuar no ambiente onde ela está, ela continua sofrendo violência. Aí ele pode nos indicar isso, aí o conselheiro tutelar, ele aciona o Ministério Público para que faça o acolhimento. Então, ele tem ali esse órgão especializado que vai nos direcionar qual ação que a gente vai tomar. Tá, esse é o primeiro ano seu, Marcos, como conselheiro tutelar, né? Você disse no primeiro bloco que tem coisas que você pensava que já tinha visto tudo na vida e de repente você confrontou com uma situação que você não imaginava, né? Você é da região sul. Atuo na região sul. Região sul. Conta pra gente uma situação que você não imaginava e viu e teve que conviver com aquilo. É que a gente não pode falar algumas coisas, porque senão a comunidade acaba sabendo que foi ali, né? Mas eu já peguei situação de assassinato por uma situação de violência acontecida com uma criança, entendeu? Está lá investigando, a gente já encaminhou. Mas a gente pega muito caso a violência sexual é a que mais pesa. É essa que mais pesa. E tem crescido muito, né? Tem crescido, porque ela acontece, como a Aninha colocou, na maioria das vezes, ou é parente próximo, ou é amigo da família. Pessoas que estão convivendo todos os dias na casa. Então, esses são os que mais pegam. Mas você vai ver também os meninos que estão com envolvimento com tráfico de drogas, com crime. Então, isso também pesa para a gente, porque a gente vê as coisas que acontecem, né? A relação que tem. Por outro lado, também tem algumas situações que a própria ausência do poder público, que isso às vezes acontece. Então, de repente, aquela família ela não é negligente com seu filho porque ela quer. É porque, de repente, ela não teve oportunidades oferecidas pela gestão municipal, ou estadual, ou federal. Então, a gente vai acabando vendo várias situações. É que eu falei no começo, como a gente é diferente um pouquinho do mandato de vereador, que a gente não pode dar publicidade naquilo que a gente faz, então a gente, às vezes, até por questão de legislação, a gente não acaba não citando muitos casos. Sim. Mas a gente fala sempre de forma mais geral. Hoje, bastante coisa que pega para a gente é a violência sexual, é o trabalho infantil, que tem aumentado bastante, a situação de crianças e adolescentes em semáforos, né, ou vendendo doce, ou pedindo dinheiro. Então, essas questões as que estão mais pegando nesse momento, principalmente na questão da pandemia. E esse caso de crianças no semáforo, sempre tem um adulto por trás, né, Nina? Sim, infelizmente, né? Sempre tem um adulto que vai lá, compra as famosas balinhas e faz aquela criança vender e depois o dinheiro é revertido para aquele adulto, né? Bom, e quando tem uma denúncia dessa, qual é o procedimento do Conselho Tutelar? Ixi, isso aí é mais complicado. Olha, esse aí nós estamos em várias discussões agora. Por quê? É o que eu falei, o conselheiro tutelar, ele não é fiscalizador, né? E nós não somos a lei.
Nós não somos jurisdicional. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, olha, as crianças estão lá no fluxo, tem criança de 11 anos no fluxo, tem adolescente, nossa, conselheiro tutelar não faz nada. Mas esse não é o papel do conselheiro tutelar. Você vai pegar nessa situação do trabalho infantil. Até, isso é importante que a população às vezes não sabe. Qual que é o fluxo? Quando você vê uma criança ou adolescente no semáforo vendendo ou pedindo dinheiro, tem que acionar o 156, a abordagem social do município, hoje, tá? Aí a abordagem ela vai até o local e tenta identificar aquela família. Faz um relatório, fala tudo aquilo que o menino passou e encaminha para o Conselho Tutelar. Aí o Conselho Tutelar vai chamar aquela família e entender por quais motivos que levaram a família a estar com criança naquela situação, requisita do poder público serviço para que aquela situação não aconteça. Muitas das vezes a equipe chega até o local, a equipe de abordagem, e os meninos saem correndo ou tentam agredir. E essa é uma discussão que o Conselho Tutelar fez este ano junto com o CMDCA, que era preciso ter uma política diferente, porque a abordagem social do município ela tem o trabalho de atuar junto com a população de rua. Então, foi aprovado pelo CMDCA e a gestão municipal aceitou a ideia de ter uma equipe de abordagem social especializada em criança e adolescente. E aí está tendo até o chamamento, finalizou agora recentemente, e já tem a entidade que vai fazer esse trabalho. Então, essa é a equipe especializada que vai fazer esse atendimento. Aí vai gerar mais... Vai vir com um papel de uma pessoa punitiva, né? Não. Que eles viam a guarda, já saía correndo, era aquela complicação toda. Agora vai ser uma equipe especializada, que vai chegar brincando com a criança, interagindo, pulando corda. Vai uma ser estratégia diferente para poder não deixar os meninos sair correndo na hora que a abordagem chega, mas chegar ali e conversar, tentar identificar, porque 70% dos meninos, eles correm da abordagem social. E um dos nossos pedidos, né, Marquinha, que como a gente trabalha em rede, é que fosse deixado algumas vagas do pró-trabalho para essas famílias. Exatamente. Porque a criança fala assim, olha tia, eu estou aqui porque eu não tenho nada para comer na minha casa, a senhora abriu minha geladeira, só tem água. Né? E às vezes tem família que nem água tem, porque já cortou a água, já cortou a luz, mora num cômodo todo bolorado, né? Então, a gente tem que estar aqui. Então, a gente nós solicitamos, né, que deixasse umas vagas para as famílias, para encaminhar essa família para o pró-trabalho, né, que já é como que eu vou falar? Já existe isso na cidade de São José dos Campos, né, o pró-trabalho. Então, identificada essa família, pública, né? Identificada essa família, a gente encaminha essa pessoa para conseguir esse trabalho, né, já deixado uma vaga para ela, e a gente encaminha essa criança para a escola, para a creche, para a saúde, para a Fundas, e a gente começa... E essa discussão está bem encaminhada? Não, ela já até avançou. Avançou então, bastante. Então, ela já é uma coisa efetiva. Estamos ainda... O que a gente está fazendo agora é que o Estatuto da Criança e Adolescente, quando ela vai falar das atribuições do Conselho Tutelar, ele fala em 12 atribuições. E uma delas é assessorar o poder público municipal na elaboração do orçamento. Então, nós pegamos todas as demandas negativas que tem na cidade. Falta de vaga de escola, de médico. Aquilo que está faltando vai aparecer no Conselho, que as pessoas procuram o Conselho para solicitar esse serviço. Então, quando a gente observa que tem um serviço que está muito... Com uma demanda maior, com muito deficitária, então a gente articula com o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que tem a finalidade de discutir a política pública, para elaborar propostas de melhorias nas políticas no município e encaminhar para o poder público. Esse foi um caso que nós tivemos êxito, né? Nós estamos com uma outra discussão agora, que é com relação aos meninos que são dependentes químicos, porque hoje o município está carente nas vagas de internação. Né? Então a gente está conseguindo comprar, a prefeitura está conseguindo comprar algumas internações quando são internações compulsórias, quando tem uma determinação judicial. Mas se chega um adolescente hoje lá querendo ajuda, você não tem esse serviço. Então essa é uma discussão que nós estamos fazendo. E está avançando porque a prefeitura nos escuta, o CMDA também tem nos escutado, e a gente consegue avançar. Mas o Conselho Tutelar que a gente falou, ele não é o bicho-papão. Na verdade, ele é a grande ferramenta que a população tem para que os direitos dos adolescentes eles sejam efetivados.
É isso aí, a senhora percebeu aí, você jovem, que não é fácil exercer a função que esses conselheiros tutelares como o Marcos e a Aninha exercem em São José dos Campos, né? Tem que ter conhecimento, psicologia, paciência e uma estrutura espiritual muito forte, né? Esse é o Conselho Tutelar de São José dos Campos, que tem feito um trabalho social maravilhoso nessa cidade, e os conselheiros de outras cidades também, assim como eles, têm feito em suas cidades. Bem, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos falando mais sobre o Conselho Tutelar em São José dos Campos. Até já. Muito bem, nós voltamos aqui ao terceiro bloco do nosso Pense Nisso na TIC TV, hoje com um assunto muito delicado. Você está conhecendo, senhora, você jovem, está conhecendo o Conselho Tutelar de São José dos Campos, que é o Conselho Tutelar de outras cidades também aqui da nossa região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também algumas cidades do Alto Tietê. O que é o Conselheiro Tutelar? Imaginou a estrutura que esses conselheiros têm que ter para lidar no dia a dia com a nossa sociedade? Aninha, nós falamos no bloco anterior sobre violência sexual e o Marquinhos citou aí, você falou também sobre o uso de drogas, né? Dependência química de crianças e adolescentes, né? Esse índice também tem aumentado? Muito, bastante. Infelizmente é um número bem alto. Às vezes, eu já fui chamado para fazer oitiva, porque quando não se encontra a família, né, Marquinhos, o pai, a mãe, ou um responsável, o conselheiro tutelar, por lei, ele tem que fazer a oitiva do adolescente. Mas, por exemplo, da criança, quem ouve a criança e aplica a medida de proteção, só pode ser o conselheiro tutelar. Interessante, né? Então, só o conselheiro tutelar tem essa autonomia de ouvir essa criança. E eu já fui chamada para participar da oitiva de um adolescente e encontrava uma criança, 11 anos. 11 anos no tráfico, né? Então, isso é muito triste para a sociedade, é muito triste. E aquilo que o Marquinhos colocou, às vezes acontece de chegar uma mãe no conselho tutelar, pedir uma internação para o adolescente às vezes fala assim, eu quero sair dessa vida, eu não aguento mais, às vezes está sendo ameaçado, mas a gente não encontra ainda esse serviço aqui em São José dos Campos, então razão, isso tem penalizado um pouco a gente, né? Por essa razão, famílias estão abandonando os filhos também? Não digo que elas têm um desejo, né? Tem mãe que chega em mim e fala assim, olha, eu estou abrindo mão da minha filha, eu não quero saber. Essa semana mesmo eu peguei um caso assim, eu não aguento mais, né? Porque ela está na mão de traficante, e ela é uma adolescente, já tem um bebezinho, então eu não aguento mais. Não, mãe, a senhora não pode abrir mão, é sua responsabilidade, né? O Estatuto deixa bem claro que é obrigação do pai e da mãe, o cuidado com o filho, né? Então, às vezes acontece da mãe querer transferir esse cuidado para o conselheiro tutelar, né? Aí você tem que conversar com essa mãe, tentar chamar a mãe, chamar o adolescente, fazer a conversa, encaminhar, sabe? É aquele conselho mesmo. Tem família que você fica assim 2, 3 horas. Então, você sai assim da sala e fala, eu acho que eu consegui. Pelo menos naquele momento. Então é muito difícil, mas são os desafios que a gente já conhecia, que teríamos que enfrentar. E aí você consegue falar com aquela mãe, falar assim, olha, ele é seu filho, pai, é seu filho, é sua responsabilidade. O conselheiro vai estar aqui encaminhando para a rede, né, para os serviços, mas a obrigação é sua de cuidá-lo. Né? Os problemas são muitos, né, Marcos? Mas soluções também existem, né? Bastante. Né? Nós temos aqui, como falei em São José, nós temos uma rede de serviços muito bem estruturada. Claro que sempre é possível melhorar e a gente identifica. Né? Mas se você pega, né, a Aninha colocou, né, a questão da dependência química. Nós estamos com um desafio aí com a falta da internação, mas nós temos um serviço muito bom que é o SAMA, que atende já esses meninos, não é um serviço de internação, né? Você tem a UPA Saúde Mental, que quando você precisa, a equipe lá está disposta para ajudar, né?
É bom a gente colocar aqui, né, a gente está falando sobre o consumo da droga. A venda da droga não é uma atuação no Conselho Tutelar. Então, às vezes os pais vão lá, olha, meu filho está lá na boca de fumo, lá na biqueira, tá vendendo droga, você não pode ir lá. Não, aí é segurança pública, né? Porque cada um vai atuar dentro do seu limite, da sua atuação, né? E aí a gente percebe-se que muitas das famílias, o que falta é um direcionamento, né? A gente pega muitos casos lá de comportamento, né? A gente até às vezes conversa com os pais, ó, pai, se você não conseguiu em 15 anos educar seu filho, não vai ser o Conselho Tutelar em 5 minutos que vai resolver. O que nós precisamos ter aqui é entender por que esse menino, essa menina, está tendo esses comportamentos, para a gente conseguir identificar o que está causando isso e como é que a gente vai resolver para isso ser superado. É um atendimento na área da saúde, ou esse menino de repente está precisando fazer um curso, ou ele precisa de repente mudar de uma escola. Então a gente tem que entender o que está acontecendo com aquele menino para poder solicitar o melhor serviço possível. Então, tem as soluções, né? É que eu falei, o serviço social dos CREAS, dos CRAS, os psicólogos desse serviço são excelentes. A gente tem uma parceria com eles fundamental. E o outro parceiro fantástico que nos ajuda no dia a dia é a escola, né? Os professores, a equipe de direção das escolas, elas sempre estão em contato com a gente procurando soluções para as famílias, né? Dialogando, discutindo os casos. Então é uma rede que se conversa, né? É claro que tem coisas a melhorar, precisa avançar em muitas coisas, mas nós temos esse privilégio de estar numa situação organizada, onde a gente consegue discutir os casos. Tem situações que a gente vê que não tem solução, né? Por quê? Falta às vezes a política pública, falta de repente uma política de transferência de renda, falta de repente um equipamento público naquela região. E é essas identificações que a gente vai levantando e dialogando com quem pode mudar essa realidade, que é o poder público municipal. E esse é o nosso papel. Bom, vocês trabalham, o Conselho Tutelar trabalha em cima do Estatuto da Criança e Adolescente, não é? Uhum. Que parece que foi criado aqui em São José, né? Começou a ser elaborado aqui em São José dos Campos. Agora, muito se fala que o Estatuto da Criança e Adolescente impediu que o adolescente possa trabalhar, né? O que vocês pensam sobre isso? Porque comentam-se que, na minha época pelo menos era assim, na minha época, na época do Luiz, né, nós podíamos trabalhar com 12, 13, 14 anos. Né? Hoje, essa possibilidade do menor, né, do adolescente. Como é que vocês veem isso? Eu vou ter que fazer uma fala e depois eu complemento, porque aí eu tenho uma certa Seria a pergunta do nosso telespectador também. Então, porque assim, como eu atuei na Fundaz e especificamente na parte do programa Aprendiz, dos 4 anos que fiquei lá, 3 anos eu fiquei à frente desse projeto, então tem muita propriedade para falar dele. Primeiro, assim, a gente tem que entender que a legislação ela não vai proibir o adolescente de trabalhar, né? Ele vai impor condições. Então, o que a lei diz? Que é proibido o trabalho para menor de 16 anos, com exceção na modalidade aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, a partir dos 14 anos, o adolescente pode ser aprendiz, e aprendiz é trabalhar, né? É trabalhar. O que compõe o aprendiz? Eu falava muito lá Olha, é muito importante isso que você está falando, Marquinhos e Aninha, muito importante essa colocação, porque muitos empresários aqui na cidade, pequenos empresários, não sabem disso. Então eu vou jogar um desafio para eles. Ele acha que só pode demitir depois de 16 anos, mas aí 16 vai me dar problema, 18. Mas você está dizendo que o aprendiz pode... A partir dos 14 anos. Mas aí tem... Olha como que é o aprendiz. O aprendiz ele é um tripé. E aí a gente fala isso para as empresas e para as famílias. O menino tem que estar na atividade prática, que é na empresa. Ele tem que estar no curso, porque ele vai ter a parte prática e a parte teórica. E na escola. Então o programa Aprendiz ele vai valorizar o adolescente como um todo, né? E aí falar melhor do que antigamente. Melhor que antigamente. Porque você vai aprender uma função. O que acontece? Existe uma lista das piores formas de trabalho. Então, dependendo da atividade, aí não pode ser menor de 18 anos. Então, se você for trabalho noturno, insalubre, não pode. Então, a legislação, na verdade, ela vai trazer uma regulamentação. Mas, olha, eu vou falar para você. Só na Embraer, da Fundaz, nós tínhamos 150 aprendizes. Só na Embraer. Na Johnson, mais 86. E, olha, tinha muita empresa que não tinha aprendiz. Muita empresa.
Eu trabalhei recentemente numa rede de farmácias que ela começou a colocar aprendiz em cada uma das lojas da São José. Tem mais de 40 lojas, olha quantas vagas se abriu. Então, assim, empresários dos campos, procurem o CIEE, Fundaz, dá preferência a Fundaz, porque a Fundaz ela trabalha com quem mais precisa. Né? Senac, são as entidades que trabalham com o programa aprendiz. Você vai estar gerando emprego, você vai estar formando mão de obra. Agora, abaixo de 14 anos... Né, Marquinhos? Então, agora, abaixo de 14 anos, o ideal é, principalmente criança, brincar e estudar. Esse é o objetivo. Mas a legislação também vai falar que se o menino for menor de 14 anos, se ele for bolsista, ele pode receber um recurso. Lá na Fundaz, por exemplo, os meninos que estão nos cursos profissionalizantes, eles recebiam uma bolsa, né, um recurso para poder estar fazendo o curso. Isso é permitido. Agora, o trabalho laboral, né, a prática, colocar a mão na massa, aí a partir dos 14 anos, levando em consideração o CBO daquele curso, que aí o CBO que vai identificar qual que é a faixa etária. Então, dentro dessa fala do Marquinho, você vai concordar que há um desconhecimento da classe empresarial em relação a poder aproveitar esse menor aprendiz, não é, Aninha? Então, por isso a grande oportunidade aqui hoje no Pense Nisso, né? Que a sociedade tenha esse conhecimento. Não é proibido o adolescente trabalhar, né? Mas que ele venha dentro de uma normalidade que não venha também prejudicar a vida dessa criança, né? Tirar ela da escola, tirar ela de um curso. Não, ela é o tripé, né? Então, nesse ponto aí a legislação foi nota 1000, né? Porque antigamente, lá no passado, as crianças trabalhavam na roça, nas lavouras, né? E elas não tinham direito de estudar, porque elas iam para as roças. Mão de obra barata também. Mão de obra barata, né? Então, isso é uma coisa que tem que acabar na sociedade, né? Ela pode sim trabalhar a partir dos 14 anos como menor aprendiz, mas tendo a dignidade de estudar. Acabou aquela história de curso. a enxada e a caneta, né? Exato. Conhecendo o que é o Conselho Tutelar, a importância dessa entidade em São José dos Campos. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho, o quarto e último bloco, ainda mais Conselho Tutelar para você que está nos acompanhando aqui na TIM TV. Até já. Muito bem, voltamos aqui para o nosso quarto e último bloco do Pense Nisso na TIM TV, a sua TV regional, onde diariamente abordamos aqui os assuntos mais diversos, né? Personalidades importantes, conversando conosco. E hoje, duas personalidades aqui, o Marcos Freire e a Aninha, do Conselho Tutelar, nos contando o que é esse órgão em São José dos Campos, o Conselho Tutelar. Bom, ambos começaram em janeiro, foram eleitos em 2019? 19, né? E vão completar um ano agora, né? Como é que é? Bom, foram eleitos, assumem e já começam a receber esses abacaxi todos. Como é que foi para vocês, a Aninha, que vem lá da Fundo Social de Solidariedade, você estava na Fundaz, né? De repente você depara com toda aquela situação, como é que foi, Aninha? Eu tive uma experiência incrível, onde é que eu fui pisar, né? Porque assim que eu cheguei no conselho, eu já recebi que eu teria que fazer uma visita, porque o juiz estava, a terceira vara da infância estava em questão de decidir com quem ia ficar a guarda dessas crianças. Tinham 3 pessoas da mesma família disputando a guarda dessas crianças, e eu precisei fazer visita, pegar o depoimento para mandar para o juiz. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Como que eu faço isso? Né? Então eu fiquei assim, a gente nunca sabe nada, né? A gente nunca... Oi? Você é mãe? Sou mãe, sou avó, então a gente nunca sabe nada, e assim, você naquele momento você não pode ter nenhuma interferência, né? Você tem que pegar o depoimento de um, pegar o depoimento do outro, pegar o depoimento do outro, juntar tudo aquilo, mandar para o juiz, porque isso acontece constantemente com a gente, né? Tanto a DDM como a vara da infância, o Ministério Público, né? Provoca, e a gente tem que estar encaminhando, fazendo essas visitas, porque eles falaram, aí eu participei de um encontro
E tinha um juiz falando com a gente. Eu falei assim, a gente não... Eu falei assim, nossa, doutor, fica, né? Contei para ele a minha experiência. Eu falei assim, olha, a gente quer que vocês falem aquilo que está acontecendo. Não precisa colocar palavra que a gente nem vai entender. É coisa simples. É isso, sabe? Coisa simples. Eu falei, ufa! Então, já assim, né? Então, assim, é uma experiência, assim... É como o Marquinhos falou, a gente pensa que já viu tudo nessa vida, né? Porque eu já sou mãe, já sou avó, e realmente a gente não viu quase nada ainda, né? Quando se fala dessa violência que a criança sofre, né? Mas os desafios, mas é importante a gente estar ali porque a gente tá... Aí ele falou assim, olha, vocês estão lá com o pé no chão. É vocês que veem e passam aqui pra gente. A nossa decisão é tomada em cima do que vocês vão lá, veem e relatam, né? É lógico que lá ele tem uma equipe também técnica que vai ouvir essa criança, mas o papel do conselheiro neste momento é fundamental, né? Porque ele faz a visita, ele não avisa, olha, eu vou na sua casa hoje, ele vai de surpresa. Chega chegando, ele vai de surpresa. Marquinhos, e você, quando é que foi que balançou? Com toda a experiência que você tem. Eu vou falar para você que, assim, os primeiros dias até que não balançou muito. A gente estava naquela expectativa, né? Aí eu acabei não pegando plantão noturno, plantão de final de semana na primeira semana, né? O colega nosso do conselho, que infelizmente faleceu, Luiz Vila, ele assumiu já no primeiro dia, ele foi plantonista noturno e pegou atendimento à noite, né? Mas foi aos poucos, você vai balançando meio que diariamente. E aí o que a gente precisa refletir em tudo isso? É lembrar que nós temos uma legislação para seguir. Então, trazer a nossa atuação para o centro da legalidade, para aquilo que o Estatuto vai nos direcionar a fazer. Porque a gente tem a nossa formação, né, profissional e de vida. E a nossa experiência tem que servir para nos trazer bagagem, mas não para tomar a frente das nossas decisões. O que tem que estar à frente das nossas decisões é o que a lei nos coloca. Foi o que a Aninha colocou. Muitas das vezes você vai deparar com uma situação que você pode ficar revoltado, pode se rebelar com tudo aquilo ali, mas não é esse não o correto. É respirar fundo, pensar e olhar assim, o que a lei diz que eu tenho que fazer? Qual o caminho que eu tenho que seguir? Porque eu não posso ultrapassar a função do outro. Não posso ultrapassar a função de um assistente social, de um juiz, de um promotor. Eu tenho que atuar dentro daquilo que a lei diz que eu tenho que atuar. E de uma forma firme, né? Por isso que a gente fala, nós somos um órgão autônomo, mas nós temos que dialogar com todos os outros demais órgãos, o executivo, o legislativo, o judiciário, porque é uma rede de proteção para essas crianças, né? Então, assim, o que me balança nesse um ano é que cada dia a gente vai vendo que situações se repetem. E muitas das vezes você fala assim, será que eu não estou dando conta? E você vai perceber que não é que você não está dando conta, é porque toda essa rede não está conseguindo dar conta. E aí você tem que parar, respirar e falar assim, o que a gente pode fazer? O que é preciso fazer para que crianças e adolescentes não sofram violações, não sofram violência, né? Não estejam aí na negligência. Então nós temos que ter esse cuidado e pensar dessa maneira. Eu acredito que vai ser 4 anos passando esse turbilhão de emoções, né? Eu começo meu dia às 7 da manhã trabalhando, aí eu chego aqui, faço meu programa Pense Nisso, nosso programa, né? Terminado o programa, eu pego aqui o material todinho, dobro, vou para casa e vou descansar. E vocês? Fecham o conselho tutelar e deixam nas costas tantos problemas que vocês vivenciaram dia a dia, que são problemas seríssimos. Como é que é isso, Aninha? Como é que é isso, Mar? Olha, eu fecho a minha agenda de trabalho, mas a minha mente fica trabalhando. Porque eu fico pensando, olha, qual seria a melhor forma, o que fazer, né? Para onde encaminhar. Então, você ainda fica com aquilo com um certo tempo. Aí dá um certo momento e você, ufa, eu acho que é isso, né? Então, eu penso que a gente trabalha 24 horas. 24 horas, porque é muita demanda, são muitas demandas, né? Tem dias que você atende 7, 8 pessoas. Imagina, com a demanda dessa, de abuso sexual, de violência doméstica, muita alienação parental, né? Eu penso nisso, muito bom falar um pouquinho da alienação parental, neste tempo de pandemia, muita mãe não está deixando o pai se aproximar do filho, né? Usando aí o Covid, então o pai chega, olha, eu quero ver meu filho,
minha esposa não deixa eu me aproximar, mas por outro lado você também não é juiz, você não é jurisdicional, daí você encaminha. E tem mais essa também, né? Nossa, muito. Eles acham que a gente tem o poder de ir lá e falar assim, olha mãe, deixa o pai ver a criança, porque é um direito da criança ver esse pai. Ele pode ser o que for, ele pode estar detido, que a criança tem o direito de ir lá na prisão e visitar o pai. Mas a alienação parental é uma coisa que pega muito também. Né? Então você vai embora pensando, né, naquela criança que quer ver o pai, mas... Então, assim, não é difícil porque eu gosto dessa área. Como é que é o seu final de semana? O final de semana, quando não tem plantão, né? Porque é isso que eu gostaria de falar aqui no Pense Nisso também, que o Conselho Tutelar, gente, ele não para. Ele é 24 horas. Eu saio hoje do plantão às 8 da manhã, o Marquinhos entra às 8 e vai até às 18. Às 18 entra outro plantonista, vai até amanhã às 8. E assim, Natal, nós não temos Natal, nós não temos Ano Novo, nós não temos feriado, viu, gente? Então, é constante. Sábado, domingo, feriado, é só ligar 156, né? 156 que a gente está ali. Ou o 100, né? Não, mas aqui em São José é 156. Na madrugada, final de semana, 190 também, que cai no COI, o COI nos aciona. Então nós não temos vida assim, nossa, por exemplo, não posso. Né, porque você está ali constantemente, entra um, sai outro. Então, assim, o Conselho Tutelar é um órgão permanente. Por isso que eu falei no começo, foram eleitos, mas não são como os vereadores, não, que aí qualquer um pode ser, né? Sim. Final de semana está aí tranquilo, agora a moçada aí, ó, ralando 24 horas. E você? Como é que quando você sai do Conselho Tutelar? Eu sou muito intenso em tudo que eu faço, né? Por onde eu passei, trabalho, escola, eu sempre fui muito intenso, muito participativo, sempre quis muito. Mas eu vou ser bem sincero para você que no Conselho Tutelar eu coloquei uma habilidade que eu não tinha, que era deletar algumas situações. Então, por exemplo, eu consigo, hoje, por exemplo, eu não peguei nenhum caso muito complexo, eu peguei casos pesados, mas não muito complexos. Eu vou embora tranquilo, eu consigo dormir. Mas tem muitas vezes que eu passo a noite inteira em claro pensando, será que eu tomei a melhor decisão? Ou fico pensando, como é que está a situação daquela criança com a docente? Então, dependendo da complexidade do caso, aí é mais difícil de você se desligar. Mas eu tenho conseguido fazer esse trabalho de tentar me desligar quando eu não estou no conselho. Mas é difícil, não é fácil. Qual é o hobby? O seu hobby? Futebol. Futebol. E o seu, Aninha? Eu é a comunidade. Eu sou vicentina na minha comunidade, né? Então meu filho sempre fala, mãe, vai passear, vai viajar, mas eu amo servir a minha comunidade, então o meu hobby é ser vicentina. Aos domingos, feriados, faço visita para as famílias. Eu perguntar a religião dela, é católica. Né? Sou católica. E você? Eu sou evangélico. Evangélico. Escolheram o caminho certo? Sim, com certeza. Eu tenho certeza disso. Lá antes do ECA, em 1989, eu já trabalhava como voluntária com menor infrator. Então a gente conseguiu recuperar a vida de muitos meninos. Muitos meninos a gente perdeu, mas muitos a gente conseguiu recuperar. Tem um até que me levou para ser madrinha dele, batizei ele com 18 anos, né? Então é satisfatório. Acho que a gente não está nessa vida por acaso, tem que deixar uma história. Em 1989 estava dando trabalho aí, porque eu era... Peralta? Não era Peralta, eu vim de uma família com muitas dificuldades, então com 89 eu fiquei morando na rua por uma semana, junto com meu irmão mais velho, até um dia que ele continuou o caminho que a gente estava indo, que não prestava, né? Drogas, violência, eu quis ir para outro caminho. Mas nessa idade, enquanto a Aninha estava lutando, eu estava dando trabalho para ela. Esse aqui foi um dos meus, quando era pequeno. A família dele, a mãe dele, família. Sim, toda a família dele. Eu, a Aninha... Ele e a conselheira Célia. A Célia atuou junto com a minha família. Né? Então você está ao lado da professora. Agora estou do lado, aprendendo com eles. Aninha, o que mais nós poderíamos falar do Conselho Tutelar para encerrar o programa de hoje aqui? Um programa maravilhoso que nós fizemos. Olha, eu penso que a sociedade ela tem que vestir essa camisa, que a criança é um direito de todos cuidar dessa criança, de toda a sociedade, de toda a comunidade.
Não é que você está interferindo na vida, é sua obrigação, é sua missão. Se vê uma criança passando dificuldade, faz a denúncia. Porque se você socorrer essa criança, você pode transformar a vida dela, ela pode vir não ser uma pessoa cheia de problemas lá no futuro, né? Então você pode fortalecer essa criança para que ela tenha uma vida digna, plena, conforme manda o Estatuto da Criança e do Adolescente e o próprio Deus, né? Que todos tenham vida com dignidade, eu vim para que todos tenham pão na mesa, que tenham moradia, né? Que tenham uma vida digna, né? Que ótimo. E você? Eu quero que a comunidade compreenda que o Conselho Tutelar é um grande parceiro, não só a comunidade, as famílias, as crianças, os adolescentes, o poder público, né? O Conselho Tutelar é uma ferramenta de transformação de vidas, né? Eu não tenho dúvida disso. Então você vai tirar aquela família que está em uma situação de negligência, de sofrimento, para uma etapa diferente, melhor. Então que as pessoas compreendam que nós somos parceiros e que pode contar com a gente no dia a dia. Porque o nosso intuito é que, diferente do que muitos falam, né, que é de passar a mão em cabeça de criança, adolescente, não, é que defender a família, né, defender o empoderamento da família, defender os direitos dessas famílias, né. Nós queremos que não exista conselho tutelar. Essa que é a nossa vontade. Para que isso aconteça, as políticas públicas precisam acontecer, as famílias precisam estar todas estruturadas e crianças e adolescentes não podem estar sofrendo nenhum tipo de violência. Quando tiver nessa patamar, não vai ter mais necessidade de ter conselho tutelar. O programa de hoje foi para isso, para que você conhecesse um pouco mais do Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar, como é que trabalham os conselheiros tutelares, e você teve isso no programa de hoje. Programa que com certeza enriqueceu a cada um daquele telespectador que está nos acompanhando aqui no Pense Nisso. Aninha, muito obrigado pela sua participação. Parabéns a você, parabéns também, Marcos, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Leve o abraço aí de todos os nossos telespectadores, o nosso aqui da equipe, para todos os conselheiros. E vocês merecem um aplauso, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um grande abraço, sociedade. Bem, com a Ana Maria da Silva, Aninha da Comunidade, e também o Marcos Freire, nós vamos finalizando uma edição de hoje do programa Pense Nisso, que tratou sobre Conselho Tutelar. Muito obrigado por esse programa, um programa que com certeza enriqueceu o conhecimento de cada um daqueles que assistiram, o meu também, né? E passamos a ter uma visão muito maior do que um conselho tutelar, é que fazem os conselheiros tutelares, trabalhando sempre em prol de um semelhante que está ali para os nossos olhos invisíveis, mas eles estão acolhendo. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Amanhã, 10 da noite, de volta aqui no Pense Nisso, com mais um assunto interessante, mais convidados especiais. Forte abraço, obrigado e até lá.